Vamos dar início ao nosso terceiro encontro, né? Agradeço a presença dos parceiros que estão sempre aqui conosco. Também agradeço as pessoas que estão online, né, que nos informaram que estarão online. Então, a proposta é de fazermos uma introdução aqui, retomando um pouco dos nossos compromissos, dos nossos encontros. E, na sequência, nós teremos a apresentação da Santa Casa de Limeira. Tá? Então, nosso cronograma vai obedecer mais ou menos essa ordem. São alguns informes. Nós vamos refletir um pouco sobre a importância do benchmarking, analisando os relatórios e indicadores, relatórios bem pontuais, né, ainda muito simples. Né? Depois nós teremos o case da Irmandade de Santa Casa, de Limeira, gerência de RH, e um espaço para que nós possamos discutir alguns assuntos dos nossos conteúdos. Então, no nosso último encontro, nós fizemos uma revisão do caderno de indicadores do NAGE, e a partir do trabalho dos subgrupos, né, nós incluímos ao manual mas 10 fichas, né, 10 novas fichas de indicadores. Então, a equipe de qualidade de vida trabalhou nas fichas de acidente de trabalho, com ou sem afastamento, né, incluindo análise de material biológico e codificação das doenças, não é isso, Évila? Também foram incluídos fichas de candidato admitido em relação às vagas oferecidas, o custo do pessoal, os exames periódicos, né, o número de pessoas que passam por exames periódicos, hora treinamento por funcionário, investimento em treinamento por funcionário, programa de qualidade de vida e o índice de retenção. Então, foram 10 novas fichas que devem fazer parte do caderno na versão de 2015. Né? Acho que posso antecipar aqui, ó, hoje nós temos a presença da nossa coordenadora dos NAGES, acho que posso antecipar que a proposta é que todos os NAGES constituam um único manual, né? Pensando numa grande coletânea de indicadores. Então, NAGE Nutrição, NAGE Pediátricos, NAGE Clientes, todos eles constituirão um único manual. Né? Então, nós já fizemos a nossa parte, a inclusão de 10 indicadores trabalhados aqui pela equipe, e possivelmente a ideia é de que esse número se amplie, né? Também utilizando como referência o próprio material que a Eliana, do Cristóvão da Gama, nos disponibilizou. Bom, eu achei interessante trazer, porque hoje nós completamos um ano deste grupo do NAGE, depois até tem uma lembrancinha ali de aniversário de criança lá na porta, tá, para vocês, fazendo uma alusão à Semana da Criança e também à comemoração de um ano deste grupo. Né? E pensando nesta comemoração de um ano, eu acho que vale a pena nós retomarmos um pouco do conteúdo, ou pelo menos do nosso contrato inicial, que foi feito em outubro. Então, o que nós trazemos aqui? As nossas reuniões, acho que hoje é a 5ª reunião neste período de um ano. Nós tínhamos uma participação média de 50 pessoas, hoje nós temos a facilidade de alguns que estão conosco online, então esta sempre é a média de participação do NAGE, e nós tínhamos uma representação de unidades que nós trouxemos aqui de forma estatística. Então, o nosso grupo de NAGE, ele é formado por 31 unidades. Então, são 31 unidades que apresentaram o termo de participação, ou seja, concordaram em participar deste grupo. Né? Dentro desses 31 hospitais participantes, nós percebemos que quase meio, 50%, eles estão formados de hospitais privados não lucrativos e hospitais públicos, né? Sendo que existe uma representação importante de hospitais com 151 a 500 leitos. Né? Então, hoje nós podemos dizer que temos metade público e metade privado não lucrativo, e que a grande maioria dos hospitais aqui representados tem, em média, entre 51 e 500 leitos. Outros dados do perfil poderiam ser complementados, né, naquela nossa primeira ficha, que fala da escolaridade, do gênero, da faixa, e nós fomos identificando, para preparar esse material, que alguns daqueles dados não constam do sistema. Então, é uma coisa que a gente vai poder conversar também um pouquinho. Né? Se não seria interessante nós trabalharmos um pouco na planilha Excel, estabelecermos novas formas de entrega desse material, para que, de fato, a gente pudesse traçar um perfil real, né, sobre os hospitais que participam do NAGE Pessoas.
Aí, olhando um pouco para dentro desses hospitais e fazendo uma exposição sobre os hospitais privativos não lucrativos, né, privados não lucrativos, daqueles que alimentaram o sistema, nós percebemos que a relação de funcionários-leito, usando como referência o BITAR, que a média é de 5,5 funcionários-leito. Então, alguns hospitais, nós percebemos, na verdade, apenas um hospital, ele tem uma relação de funcionário-leito acima do que está referenciado, né? E aí valeria a pena olhar para essa fórmula, para ver se de que forma isso está sendo coletado, né? Ou se, de fato, esse hospital tem um número maior de colaboradores em relação ao número de leitos que ele tem operacionais, né? Em relação aos outros hospitais, nós observamos que existia uma certa coerência em relação à referência que está definida. Ainda olhando para os hospitais privados não lucrativos, né, o que nós conseguimos enxergar? Eu estou sempre utilizando a referência de julho, tá? E esses dados foram extraídos do sistema, onde vocês alimentam. Em termos de rotatividade, né, nós temos essa percepção, né, e a rotatividade, segundo o DIEESE, ela deve ser observada entre 30%, na verdade, uma referência anual de 35%, essa foi a última pesquisa que nós fizemos, e o que se estima, né, é que em 5 anos o quadro dos hospitais deve rodar 2,5 vezes, né, dentro deste ano. Então, acho que é uma referência que talvez a gente pudesse trazer aqui, não sei exatamente em que patamar, mas a média, a referência de rotatividade devia estar nesta linha aqui. Então, a maioria dos hospitais apresenta uma rotatividade maior do que a referência. De absenteísmo, a nossa referência foi da revista Valor, neste momento, né? Acho que nós podemos buscar outras referências, como o PROASA, a própria ANAP, o GISA, então temos outras oportunidades, e a ideia é que este índice, esse referencial de absenteísmo, esteja em média de 2,7, essa é a referência que nós trazemos. Então, nós estaremos mais ou menos por aqui, né? E também podemos observar que algumas unidades têm um percentual elevado em relação ao absenteísmo, mas que isso também tem que ser identificado, né? Porque acidente, são faltas, né? Talvez uma política, ou pelo menos um projeto melhor de qualidade de vida, né? De forma mais estratégica, para garantir a presença dessas pessoas. Bom, enfim, tudo isso é apenas uma suposição, nós não temos dados para definir isso claramente. E o outro indicador, em relação à hora-a-hora treinamento, né? Também existe uma referência do material trazido pela revista Valor, que diz que no Brasil seriam 35 horas, em média, ano, em termos de hora treinamento servidor, né? O colaborador. Tem 2 destaques aí neste material produzido, que foi em 2007, que destaca a Petrobras e a Renner como empresas, né, que mais investiram em capacitação, chegando a 120 horas ano por treinamento, né? E o que se fala em termos de cultura de excelência, que o que se preconiza seriam 100 horas treinamento, 100 horas hora treinamento durante o ano. Então, apenas uma ilustração desse material. O mesmo trabalho que nós fizemos com os hospitais não privativos, nós fizemos com os hospitais públicos, né? Então, utilizando também a mesma referência do BITAR, o que se observa aqui, que a maioria dos hospitais, né, pelo menos dos que estão aqui representados, apresentam índices superiores a isso. E o próprio BITAR faz uma observação que, para os hospitais públicos, também é aceitável um índice entre 4 e 9 funcionários-leito, essa relação de funcionários-leito. Então, estaria dentro, né, do que ele também estima como possibilidade. E também fizemos o mesmo trabalho, né, em termos de rotatividade, comparado ao hospital não privativo, nós percebemos que a rotatividade é um pouco maior nos hospitais públicos, o absenteísmo também, né, porque existem outras formas de ausência, que não só os que estão definidos na CLT, existem outras possibilidades de ausência, como licenças, que também são computadas aí, e poucas unidades fazem um investimento em capacitação.
Tá? Então, nós não faremos nenhuma discussão mais técnica, porque nós não sabemos ainda como que esses dados foram apresentados, como foram extraídos, se eles foram feitos já com base no manual, então tudo isso precisa ser observado e analisado, mas acho que é bom início de conversa para que nós possamos pensar um pouco das dinâmicas, ou pelo menos a dinâmica que se institui neste grupo, né? Este é o nosso objetivo, de trazer dados e analisar esses dados à luz do que nós definirmos aqui como material dentro do próprio manual. Então, tudo isso que nós fizemos até agora, né, nós damos o nome de benchmark. Né? Que benchmark, na verdade, né, ele tem uma outra configuração. O que nós olhamos agora são benchmarks de resultados. Né? Então, nós olhamos os hospitais que apresentaram seus dados, nós fizemos tabelas comparativas entre os hospitais, segmentamos dentro da mesma linha, segmentamos dentro das características, que são 151 leitos, e este é o grande propósito dos nossos encontros. Tá certo? Então, na verdade, só para consolidar e trazer uma referência, né, o que é o benchmark? Né? Todo mundo já sabe um pouco, né, que fala que é uma forma de comparar, né, comparar com uma referência superior. E aí o que nós destacamos foi quem seria o precursor desse conteúdo dentro deste conceito de bench, que foi o Robert Camp, né, que ele era um engenheiro da Xerox, e desenvolveu uma metodologia lá de comparação para que a Xerox tivesse a possibilidade de comparar serviços e produtos com grandes referências mundiais. Né? Então, a partir de tudo que eu pesquisei, não existia um texto que se fale de benchmark sem fazer a referência deste material, que na verdade é um norteador, uma metodologia que ele desenvolveu para auxiliar a Xerox no benchmark dos seus produtos. Tá? Então, a referência que o presidente, o CEO da Xerox traz para benchmark é que é um processo contínuo de medição de produtos e serviços e práticas junto aos mais duros competidores ou aquelas companhias reconhecidas como lideranças mundiais. Este é uma referência do mundo empresarial. Tá? Então, ele é, assim, um processo contínuo, né? Nós estamos sempre precisando melhorar. Ele fornece informações que reputam ser informações valiosas e são de verdade. Nós aprendemos a todo momento com a experiência do outro. Né? O trabalho consome tempo, requer dedicação, disciplina, e é uma ferramenta viável para qualquer organização na medida em que ela é aplicável em qualquer situação. E aí tem um conceito um pouco mais romântico sobre benchmark, que eu achei bem interessante, né? Que é um autor que participou daquele filme Morte em Veneza, e que ele fala exatamente o seguinte, que benchmarking é a prática de ser humilde o suficiente para admitir que alguém é melhor em algo e ser sensato o suficiente para aprender como alcançá-lo e superá-lo. Né? E ele traz essa afirmação a partir de uma experiência dele. Porque ele era muito concorrido, né, um ator sueco muito concorrido, e de repente chegou um novato lá, né, e ele começou a ter um certo ciúmes em relação ao novato, até no momento em que ele para e fala, não, por que eu estou tendo essa reação contrária a esta nova pessoa? Né? Ele falou, bom, então o que eu tenho que pensar é que ele é tão bom em algumas coisas, e isso me incomoda tanto, e eu não devo me incomodar por ele ser bom em alguma coisa. Na verdade, eu tenho que olhar o que ele tem de melhor e tentar fazer uma adaptação da minha postura. Né? E a partir daí, ele trouxe essa referência que eu também compartilho aqui com vocês, que eu acho que é exatamente isso. Né? A gente vai tentar olhar o que o outro faz de melhor e tentar alcançá-lo e, eventualmente, como preconiza mesmo, superar aquele fator. Então, nesse sentido, o que nós temos de referência aqui não é um evento isolado, né? Ele também não tem uma receita simples, né? Ele teve uma boa referência, um bom resultado a partir do contexto, da cultura, das características da instituição, né? Então, ele pode nos subsidiar para uma nova decisão, mas não é, aquela receita não vai servir necessariamente para o nosso hospital, portanto, não cabe nem cópia nem imitação. Ele não é rápido nem fácil, né? Olha só, nós
caminhamos aqui durante um ano, ainda estamos caminhando um pouco em relação às nossas fichas, né? Então, tudo isso é um processo de maturação, e acho que há de se dar o tempo necessário para isso. E também não é mais um modismo, né? Hoje passa a ser uma necessidade. Aí, só a título de ilustração, os tipos de benchmark que são possíveis. Acho que muitos de vocês fazem isso, né, que é o benchmark interno, que são as trocas de novas experiências dentro dos nossos espaços de trabalho. Tem o funcional, né, que nós comparamos atividades comuns, né, por exemplo, estocagem de material, dispensação de medicamento, então são benchmarks nessa funcionalidade. Existem os competitivos, né, que o mercado sinaliza aí a todo momento, e quando eu fazia a pesquisa disso, eu esqueci de apontar uma das empresas que acho que foi bem destacada aí pela mídia, que era a discussão entre Coca-Cola e Pepsi-Cola, né? Uma tentando roubar a fórmula da outra, então é um ambiente competitivo, e nós temos outras experiências aí, né? Dentro do mesmo segmento. Magazine com Bahia, TAM com Gol, né? McDonald's com Burger King, e aí temos aí algumas experiências do competitivo. Na área da saúde, nós também, talvez, ainda encontremos bench competitivos nesse aspecto. E o nosso objetivo aqui é um bench colaborativo, né? Colaborativo entre as instituições que fazem parte deste grupo, colaborativo entre outros grupos, né, que atuam também, associações que atuam na busca de um conjunto de indicadores que possam ser comparados dentro do segmento saúde, né, e que possam, de fato, nos trazer alguns resultados mais positivos. Nesse sentido, né, e aí eu faço um meia-culpa aqui, nós temos uma referência que são os dados que devem ser alimentados no sistema, né? Eu lembro que até metade dos nossos encontros, algumas das unidades ainda não possuíam login, algumas unidades ainda não tinham familiaridade com o sistema, enfim. Isso tudo acabou trazendo um certo prejuízo para a consolidação de alguns dados. Então, grande parte das instituições que participam do NAGE ainda não preencheram este conteúdo que faz uma relação de pessoal-seleção e pessoal-treinamento, né? E aí, ainda utilizando o mesmo critério para os hospitais destacados como participantes do NAGE, apenas 2 hospitais fizeram o preenchimento de seleção e treinamento, né? E nos hospitais públicos, nós percebemos que a participação foi um pouco maior em relação ao treinamento e também em relação aos indicadores de seleção. Olhando para dentro do sistema, né, utilizando a referência que a expectativa era de que hoje nós pudéssemos falar um pouco do primeiro semestre de 2014, né, esquecendo 2013, mas falando um pouquinho do primeiro semestre de 2014, a minha sugestão é que nós possamos discutir um pouco, né? É isso mesmo? Nós não conseguimos informar isso no sistema? O sistema apresenta alguma dificuldade, né? Nós não temos clareza sobre a ficha, como que isso deve se dar? Então, são algumas perguntas que eu lanço aí para vocês, né? Para que a gente possa encontrar uma solução na expectativa de que para o próximo ano, para o próximo trimestre, nós possamos sim começar a desenvolver o relatório, né, com a expectativa dos dados comparáveis e tudo mais. Lembrando que o nosso objetivo aqui, né, no início apresentado ao grupo, que era de estimular, de fato, melhores práticas no gerenciamento de indicadores no quesito pessoas, né? E para isso, nós teríamos traçado algumas estratégias, né? Que é formar um banco de dados para comparação, hoje ainda nós não conseguimos esse banco de dados, a sistematização dos relatórios, né? Transformação de dados em informação, para que nós possamos futuramente fazer o bench de processos, né? Porque, por enquanto, nós só faremos de resultado. Tá? Então, eu lanço aí uma questão para o grupo para que a gente possa decidir. Será que o grupo optaria por voltar para as planilhas Excel, para a planilha Excel, né? Encaminhar essas planilhas por e-mail? Acho que a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. Tá? E aí, pensando nesta nova lógica, né, de fornecimento de dados,
nós pontuamos um código de conduta, né, que está preconizado por essa associação, que faz o controle das informações de benchmark, que pauta, né, toda a nossa ação dentro do NAGE. Tá? Então, é o princípio da legalidade, quer dizer, ninguém aqui vai utilizar os dados do outro, né? Acho que existe o princípio do que é possível, existe o código de ética, o princípio da troca, que quando nós assinamos o termo de participação, nós concordamos em fornecer, né, em trocar com o outro. Da confiabilidade, é claro que os dados aqui não serão manipulados de uma outra forma que não a bem do próprio grupo que participe, né, e esses dados, eventualmente, quando eles saiam daqui, eles sairão com a anuência das pessoas, né, então toda essa informação ela não deve ser repassada sem que haja anuência dos participantes. O princípio do uso, em tese, todos nós que participamos do grupo temos acesso à informação, podemos utilizá-lo desde que referenciada a fonte. O contato, né, a forma como nós estabelecemos os nossos contratos, e eu acho que o nosso contrato foi feito desde o início, né, e eu tenho procurado mantê-lo dessa forma. A conclusão e a compreensão da nossa ação. Né? Então, esses são os princípios que irão nos pautar neste trabalho de troca de informação. E, para tanto, nós precisamos pensar um pouco nessas etapas. Né? Então, o planejamento começa neste momento, né, de que forma que nós faremos isso, quais são os dados que nós vamos trocar, nós vamos fazer a troca dos indicadores tradicionais, rotatividade, absenteísmo, hora, né, que nós vamos pactuar aqui quais são os indicadores que nós vamos trocar, né, de que forma que essa coleta vai acontecer. Nós voltamos para o sistema, nós instituímos a planilha Excel, né, e com a expectativa de que, a partir do próximo encontro, nós possamos, então, fazer as análises, as comparações e, eventualmente, traçar um plano de mudança que eu estimo, né, dentro do transcorrer desse processo, que é um trabalho que deva acontecer para 2017, né, na medida em que você tem esses dados mais consolidados, que essa troca de informação já esteja um pouco mais consistente dentro do grupo. Tá bom? Acho que é isso que eu tinha para trazer de recado, bem pontual até agora. Queria abrir um pouco, não sei se vocês gostariam de falar neste momento, ou se nós prosseguimos com a nossa programação e abrimos a plenária para o final. O silêncio é sim, não, muito pelo contrário. Falar agora ou depois? Então, posso entender que a fala virá depois, é isso? Então, tá bom. Então, conforme nós havíamos informado, né, nós convidamos aí o pessoal da Santa Casa de Limeira para apresentar um pouco dos seus dados, um perfil da instituição, os programas que eventualmente são desenvolvidos lá. E, na sequência, então, faremos a discussão da plenária de todo o conteúdo que foi apresentado até agora. Tá bom? Então, por favor. Bom dia a todos. Meu nome é Paula, eu sou uma das responsáveis pela área de recursos humanos da Santa Casa. E essa é a Juliana, que trabalha comigo. A gente vai apresentar um pouquinho dos nossos dados e a coleta que a gente fez durante o período 2013 e 2014 lá no hospital. Sou baixinha, né? Pessoal, bom dia. Tá? Vou apresentar um pouquinho do perfil da nossa instituição. Eu sou analista de RH há 2 anos lá no hospital e até a Paula me incumbiu da apresentação porque eu sou responsável pela integração dos novos colaboradores. Então, a apresentação do perfil da instituição eu já faço quase toda semana. Tá? Então, um pouquinho do contexto histórico da Santa Casa. Ela foi fundada em 1895, tá? E era chamada de hospital de isolamento, pois atendia as vítimas de varíola e febre amarela.
Tá? Então, nessa parte do contexto histórico, para Limeira, o que deu origem aos trabalhos da Santa Casa foi um pouco da igreja, né? Em 1892, um pouco antes dessa data, começou-se a ver a febre amarela, a varíola e a população em busca da igreja, né? E aí o coronel Mariano da Silva Godinho viu o trabalho e ofereceu esse espaço que vocês estão vendo na primeira foto ali, para esse primeiro hospital, que era chamado de Hospital de Isolamento. Em 1974, que foi dada origem a essa instalação que nós estamos hoje. Tá? Então, em 17 de fevereiro do ano que vem, a Santa Casa faz 120 anos. Tá? Então, é uma instituição antiga, né, que representa bem a saúde lá na nossa região. Nós somos um hospital de alta complexidade, tá? Trabalhando nesses focos, né? A gente atende cirurgia cardíaca, cirurgia vascular, endovascular, ortopedia, traumatologia, queimaduras, neurocirurgia, oncologia, transplante de medula óssea, gestação de alto risco, saúde auditiva, capacitação de órgãos, tá? Então, nessa questão da complexidade, a gente tende a atender em torno de 88 municípios ao nosso redor, tá? Mais para frente eu vou falar mais ou menos a estimativa de população que a gente se responsabiliza por isso. Em termos de estrutura, hoje nós temos serviços de hemodiálise, centro de diagnóstico por imagem, hemodinâmica, laboratório de análises clínicas, banco de sangue, serviço cardiológico, serviço de endoscopia. Tá? Isso também é um diferencial nosso. E aí, por curiosidade, né, em termos de micro-região, a gente se responsabiliza por essas cidades, né? Dá um total em mais de 300 mil habitantes. Porém, na macro-região, que corresponde a esses 88 municípios, a gente chega a atender mais de 1 milhão de pessoas. Tá? Em média, ano, mais de 1 milhão de procedimentos a gente faz. Tá? Então, é bem bacana o trabalho que é efetuado lá. E esses são os selos que o hospital tem hoje, tá? Projeto Nascer, Hospital Amigo da Criança, que apoia e promove o aleitamento materno, que trabalha junto com o nosso banco de leite, né? Hospital de ensino, nós somos um hospital de ensino, então a gente ajuda na formação de profissionais da saúde, a gente promove estágios em várias áreas da saúde, né? Hospital estruturante é um título que foi concedido há pouco tempo, né, devido à alta complexidade. E Humaniza SUS, também, que é um projeto que está bem forte. Então, a gente trouxe algumas fotos para ilustrar aqui os projetos da humanização. Então, nós temos setores infantis, pediatria, né, UTI pediátrica, então, sempre, né, eles estão fazendo eventos, festas, né? E o nosso convênio no Hospital Frei Galvão, que é vinculado hoje à Santa Casa, né? E aí, a missão da nossa instituição, gente, qual que é a missão? Promover qualidade de vida em saúde a todos, com excelência em todas as áreas, contribuindo para a melhoria da sociedade em geral. Isso a gente foca muito já na integração, né, dos funcionários. E quando a gente criou o Código de Conduta, né, que faz pouco tempo que a gente implementou ele, é uma das primeiras páginas do código. Então, a gente reforça muito isso com os funcionários, né? Visão da nossa instituição: ser referência em modernidade, gestão e filantropia em saúde, né? Eu acho que é por isso que a gente participa desses grupos, né, para buscar essas melhorias, né? E os valores da nossa instituição: humildade, seriedade, respeito, credibilidade, ética, imparcialidade e profissionalismo. Tá? Isso a gente bate bastante com os nossos funcionários também. E agora, em dados estatísticos, eu vou chamar a Paula para explicar melhor. Bom, gente, então, nós somos hospital público-privado, sem fins lucrativos, né? A nossa instituição, como a Juliana falou, é fundada em 17 de fevereiro de 1895. Temos 14.955 metros quadrados de área construída. Nós temos o nosso corpo clínico, eles são credenciados, não são médicos seletistas. E estamos participando do grupo do CQH, né, em busca dessa certificação, desde o ano de 2012, que a gente deu início nessa parceria. Um pouco mais do perfil institucional, os leitos operacionais nossos. Em 2013, nós tínhamos 241, e em 2014, nós estamos com 247.
Aí é uma pequena diferença em relação de desativação e ativação de alguns leitos que às vezes acontecem, né, por mudanças dentro mesmo da instituição. E houve a ativação de mais 6 leitos no ano de 2014. Funcionários ativos. Nós também tivemos um aumento desse número de funcionários. O aumento de funcionários se deu principalmente nas áreas de apoio assistencial, por exemplo, aumentamos o número de fisioterapeutas, que agora passam a atender um período maior dentro das UTIs, eles ficam 3 períodos. Algumas áreas de enfermagem, algumas áreas que necessitavam do atendimento do enfermeiro. Nós tivemos, então, essas 30 pessoas, em média, aí, nessa diferença do ano de 2013 para 2014. Só para uma curiosidade, eu fiz meio que o cálculo no que a Cida falou, nós estamos com 4,7 funcionários por leitos. Mais ou menos isso, atual. A média de idade dos funcionários, a gente até manteve, média de 36 anos. O tempo de permanência na empresa, esse é um dado que está dando bastante diferença. O que a gente acredita? 2014, nós tivemos o desligamento de bastante funcionários que eram mais antigos de casa. Né? Alguns que se aposentaram, pediram desligamento. Então, isso deu uma boa redução aí do tempo de permanência dos funcionários ativos na instituição. O número de médicos se manteve mais ou menos a mesma média. Aumentamos o número de residentes, né, que foi de 36 para 65, devido a novos credenciamentos do hospital de ensino. Então, nós tivemos quase o dobro de médicos residentes. O número de enfermeiros, ele também cresceu por 2 motivos. Um foi o aumento, mas o aumento não foi tão significativo assim, é que em algumas funções de técnicos, nós acabamos contratando os enfermeiros assistenciais. Eu não sei se vocês vivem essa realidade aqui, né, ou nos outros hospitais, mas há um déficit muito grande da mão de obra do auxiliar e técnico de enfermagem. Então, foi uma mudança meio que estratégica. Em alguns setores, eu passo a ter um enfermeiro assistencial que está trabalhando na função ali que a gente fala beira de leito, né? Foi por isso, não foi aumento, foi uma troca mesmo de função. Bom, agora aqui alguns dos indicadores também que a Cida nos solicitou em relação ao nível de escolaridade. O ensino fundamental completo. Também nós tivemos um número significativo, deixa eu ver se eu consigo apontar aqui, ó, em 2014, de funcionários que não têm o ensino fundamental completo. Por que a gente acredita que isso aconteceu? Foi também uma mudança estratégica para que nós conseguíssemos fechar as nossas vagas das áreas de apoio. Apoio, eu digo, auxiliar de limpeza, passanderia, equipe de manutenção. Para você conseguir um pedreiro, por exemplo, toda a nossa equipe de manutenção, ela não é terceirizada. Então, para você conseguir um pedreiro e exigir dele a 8ª série, é bem complicado. Né? Existem algumas funções hoje que fica cada vez mais difícil. Então, nós tivemos essa abertura mesmo na parte de contratação, principalmente nessas vagas de apoio. Nas outras, o ensino fundamental completo, né, houve uma pequena redução de 115 aqui para 108. Ensino médio, 758 para 752, também não houve uma mudança significativa. O ensino superior, 214 para 235, acredito que isso aqui seja devido à contratação de um número maior de enfermeiros, que a gente teve no lugar do técnico. E pós-graduação, a gente manteve uma média de 23 para 24 pessoas. Aqui o gráfico, né, da nossa média de funcionários distribuídos pelo grau de escolaridade. Vocês podem ver que a maior parte dos nossos cargos realmente exigem a formação do ensino médio completo. Digo isso referente aos cargos administrativos e o próprio técnico de enfermagem, que é a nossa maior mão de obra, né? A gente não teve uma mudança tão significativa nesse dado, e são os dados que eu acabei de apresentar para vocês na tabela. Bom, aqui nós trouxemos também os dados, todos eles são baseados pelo manual do NAGED Pessoas, da taxa de admissão. Em 2013, nós estávamos com uma taxa de 3,39 e fomos uma média um pouco maior, agora 2014 até agosto, de 3,44. A nossa rotatividade,
ela passou de 3,21 para 3,53. E isso foi um dos pontos que nos começou a gerar os primeiros, nossa preocupação realmente com os dados, esse crescimento dos dados. No final, eu vou apresentar para vocês o que é que a gente fez em cima dessa análise dos dados mensais, né? A taxa de desligamento, a gente dividiu pela taxa de desligamento voluntária e involuntária. Voluntária é aquela taxa onde o funcionário ele solicita a demissão. Então, em 2013, nós tivemos 1,6% e em 2014, 1,86%. Já a taxa involuntária, ela passa de 1,45% para 1,74%. Eu acredito que essa diferença não seja tão significativa hoje, mas a gente também conseguiu fazer uma análise de quais os motivos as pessoas estavam pedindo a conta e aqueles que a gente realmente estava desligando da empresa. Tá? A taxa de aproveitamento não era uma taxa que era alimentada no CQH em 2013, e nós passamos a fazer essa análise, então, a partir de 2014. Hoje nós estamos com essa média de 56,25% de aproveitamento nos cargos de liderança dentro da empresa. Também estão ligados aos projetos que a gente está desenvolvendo lá no hospital, que eu vou apresentar daqui a pouquinho. E a nossa taxa de absenteísmo, ela passa de 3,58 para 3,02. Houve uma redução, a gente acredita que significativa. Era uma das metas que a gente tinha para 2014, porque vocês sabem que num hospital o absenteísmo ele tem um impacto muito grande. Né? Você tem o paciente lá, tendo funcionário ou não tendo. Então, a gente sempre tem que tentar entender o que é que está acontecendo com esse número e tentar ter alguma ação em cima principalmente do turnover e do absenteísmo. Aqui nós fizemos em gráficos, a gente colocou a média de 2013, e vocês podem observar que a média de 2014 já passa a ser superior, e com essa linha verde, significa a média 2013. E essa linha vermelha, a gente colocou a linha de tendência, que é a nossa maior preocupação. Nós estamos com uma linha de tendência crescente. Isso indica que nos próximos meses isso pode vir a crescer mais ainda a taxa de admissão na empresa. Bom, se eu admito bastante, quer dizer que tem muita gente saindo, né? Essa é a pior parte. Assim como a taxa de rotatividade. A taxa de rotatividade ela também está maior. Ela passou de uma média em 2013, que era de 3,21 para 3,53 em 2014. Vocês estão vendo que ela está acima, né, da mediana aqui de 2013, e a tendência também é positiva, uma tendência a crescer. E aqui, gente, a taxa de desligamento, assim como eu disse, do desligamento involuntário, e a taxa do desligamento, ela tem uma tendência um pouco decrescente, né, aqui, as pessoas estão pedindo menos a conta, e ela passa a ter uma média também acima da média de 2013, que veio de 1,45 para 1,74. E aqui a taxa de desligamento voluntário, que em 2013 era 1,6, e em 2014, 1,86. Eu acho que vale a pena aqui a gente colocar que esse funcionário que ele está pedindo a conta, ele é uma preocupação muito grande nossa lá no hospital. O que será que não está agradando esse funcionário? O que está acontecendo, né, que ele está querendo sair do hospital? Aquele que eu demito, é muito mais claro os motivos pelo que eu estou demitindo. Né? Sempre o gerente preenche uma solicitação, o RH faz análise e vê realmente como é que ele está se comportando, a gente tem o absenteísmo daquele funcionário, então é muito mais real. Agora, a pessoa que está pedindo a conta é uma porta que está, a gente acredita assim, eu estou com uma porta de saída e está saindo muita gente, o que está acontecendo? Então, no trabalho que a gente desenvolveu, essas eram as principais pessoas que nós queríamos entender o que é que estava acontecendo com ela. Eu acredito que vocês vivem uma realidade um pouco parecida em relação a isso. Por isso, a gente achou importante separar os dados.
né? Aquele que está pedindo a conta e aquele que eu estou realmente demitindo. Então, vocês veem que essa linha de tendência é um pouquinho decrescente também. Bom, e aqui eu acho que é uma parte que começa a aparecer um pouco dos projetos que a gente pensou em relação a cada um daqueles dados. Primeira coisa, quando a gente pensou na taxa de rotatividade, a gente desenvolveu, retornou com a entrevista de desligamento. A entrevista de desligamento é uma coisa muito antiga, que nós já tínhamos, e por um tempo nós tínhamos abandonado ela, porque ela estava funcionando como uma coisa muito operacional. Sabe? Tinha que fazer, o RH entregava, fazia lá e guardava a entrevista. A gente falou, bom, o que nós estamos fazendo com esse dado? Se for para ficar fazendo isso, não vamos perder tempo. E a gente deixou. Em 2012, nós tivemos uma reformulação dos recursos humanos. Hoje, o nosso recurso humano está dividido em 3 áreas. Tem a parte da administração de recursos humanos, que a Cláudia, que está aqui, é responsável. Ela faz toda a parte da operacionalização da folha de pagamento. Uma outra parte, que é treinamento e recrutamento, seleção e desenvolvimento, que eu sou responsável. E tem uma outra parte de medicina e segurança do trabalho, que a Patrícia é responsável. Então, isso fez com que a gente conseguisse focar um pouco mais no trabalho. A parte do desenvolvimento ficou responsável por essa parte da entrevista. E a gente começou a analisar o que é que aquele funcionário que está saindo está falando. E começamos a fazer a ponte junto com o nosso gerente. Olha, o seu funcionário está tendo essa queixa, o que está acontecendo? E é uma conversa mesmo com o gerente. Porque o gerente muitas vezes não percebe que ele é o causador da dispensa daquele funcionário. Ou é ele ou é o ambiente. Quem é responsável pelo ambiente também é o gerente. Então, a gente precisa dessa pessoa, que é o gerente, para conseguir ter algum resultado em relação à rotatividade. Paralelo a isso, nós começamos, mais para frente eu vou falar, um trabalho semanal com os gerentes, que a gente chama de desenvolvimento de liderança. E a gente começou a trabalhar um pouco com o gerente sobre gestão de pessoas, porque a gente acredita que esse era um dos pontos fracos deles. Eles são bastante técnicos, nossos gerentes, eles conhecem bastante da área, tem muito enfermeiro, né, que é responsável por setores, e o foco dele às vezes é o paciente. Mas esse funcionário, ele acaba sendo importante na dinâmica da instituição e às vezes ele não é muito percebido. A necessidade do funcionário não é só a necessidade do paciente, né? O que está acontecendo? Quem é esse funcionário? Qual é a necessidade que ele tem? E a gente começou a perceber que a necessidade dele era muito mais uma carência, uma necessidade de ser olhado do que simplesmente salário, horário e sobrecarga, que é o que todo mundo fala que acontece. Tá? Então, esse link começou a ser feito. O segundo, nós criamos uma entrevista com os funcionários admitidos. Por quê? O nosso índice de desligamento no período de experiência também estava alto. Eu não estava conseguindo reter pessoas e era retrabalho para a gente. A gente falou, o que será que está acontecendo? É um erro de seleção ou é um erro realmente da recepção desse funcionário? Eu vou dar um retorno para o processo seletivo e um retorno para o gerente. Então, a Juliana até colocou ele pequenininho aqui, ó. Essa aqui é a entrevista de desligamento, tá, gente? Que é uma entrevista padrão, que faz uma avaliação geral. E essa daqui é a pesquisa de funcionários admitidos. Ela é bem simples. Ela pergunta como a pessoa foi recebida no setor, como ela avalia o setor, se ela recebeu treinamentos suficientes, como ela avalia esses treinamentos e como está sendo o relacionamento no setor. Ele põe uma carinha aqui. Isso não é respondido, é uma conversa que, no caso, a Juliana é uma das pessoas que fica responsável por isso. E aqui dá para identificar muita coisa também na entrada desse funcionário. A gente começou a perceber que ele era mal recebido, ou então jogavam ele na função 3 dias de treinamento e depois ele assumia o paciente. Como que essa pessoa vai se sentir num hospital de alta complexidade como o nosso? Vocês imaginam um pronto-socorro portas abertas como o nosso. E na percepção do gerente, quando a gente pergunta de treinamento, ele sempre fala que está tudo bom, né? Não, olha, gente, está tudo bem. Olha aqui minhas listas de treinamento. Olha meus protocolos assinados. Mas a percepção do funcionário é diferente. Então, essa entrevista,
a gente tem aquela avaliação de experiência que o gerente preenche para o RH. A gente falou, vamos fazer o contrário? Vamos fazer o funcionário avaliar o gerente, avaliar o setor? E o retorno para ele é da mesma maneira. A gente liga para o gerente, fala, olha, nós estamos com um problema com tal funcionário. Vamos dar uma olhada no treinamento, vamos ver o que está acontecendo. Se a gente entende que talvez é uma adaptação, se tem a necessidade de trocar de área, é um momento importante para fazer, porque o outro gerente ainda tem um tempinho para avaliar, né? Então, a gente conseguiu muita coisa. Eu acho que foi um dos sucessos dessa entrevista com os funcionários admitidos. A gente faz ela geralmente 30 dias após a admissão. Tá? Se vocês quiserem, a gente também pode disponibilizar um modelinho dela depois para vocês. Isso. E a gente tenta fazer 100% dos funcionários. Tá? Bom, e o alinhamento individual com os gestores sobre as informações levantadas, como eu disse. Junto com isso, a gente teve a admissão de uma assistente social. E ela é um apoio nosso também, porque alguns problemas a gente começou a perceber que eram problemas de ordem social, que geravam uma saída do funcionário, né? Ele pediu a conta porque ele quer pagar as dívidas dele, ele quer ser mandado embora, e outras coisas também que apareciam, problemas com a família, não tinha com quem deixar o filho, era creche. E essa assistente social tem atuado junto com a gente. Se tem algum problema que a Juliana identifica na saída ou na experiência, já vai, já fala. E quando você está no setor, conversando com o funcionário, eu acho que também o que é legal colocar é uma oportunidade do RH estar no setor. É uma desculpa, vamos falar assim, para eu estar lá conversando e aparecem outros problemas ali. Às vezes com outros funcionários, né? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, tem uma funcionária aqui que ela é muito mal educada. Ela me trata mal. Aí já é um problema que está aparecendo com outro funcionário que a gente também tenta identificar. E esse alinhamento com o assistente social a gente faz dessa maneira. Se a gente sente a necessidade, a gente passa para o gestor. Às vezes até marca consulta, sabe, gente? Porque o plano de saúde, às vezes, ele demora, ele não é resolutivo. A gente fala, olha, tem uma consulta que precisa ser marcada para o filho, para o marido. Tem como agilizar? A assistente social já valida isso para a gente. A integração, nós também reformulamos a integração. Ficamos 2 dias, a gente acha que ainda é pouco, mas a ideia nesses 2 dias é tentar passar a visão do hospital. E nós criamos em 2012 nosso código de conduta, como a Juliana falou. Por que foi criado esse código de conduta? Porque sabe aquelas regras que todo mundo fala assim, todo mundo sabe como deveria se comportar na empresa? Todo mundo sabe, mas a partir do momento que não está escrito, tudo fica subjetivo, né? Por exemplo, na saúde, não pode usar esmalte, não pode usar unha postiça, não pode usar o cabelo solto. É NR32 que fala, mas a gente resolveu escrever isso no manual, que é o nosso código de conduta. Então, a integração, entre outras coisas, a gente fala de como a maneira que o funcionário da Santa Casa deve se comportar. Além de uma apresentação geral da instituição e uma parte comportamental, né? Sobre comportamentos mesmo. Uma parte nós criamos de integração para os funcionários da enfermagem. A gente fica 4 dias com eles nos setores de enfermagem, para que eles tentem fazer uma adaptação no nosso ambiente hospitalar e conhecer também outros setores. Tem uma enfermeira do nosso grupo de desenvolvimento que é responsável por essa área. Bom, e juntamente com isso, a gente, na área do desenvolvimento, começou a entrar também nas áreas de apoio e atendimento, acompanhando um pouco treinamentos mensais, com aprendizes e estagiários remunerados. Qual é o foco desse treinamento? A gente fez um levantamento, quando a gente começou a ver os índices de absenteísmo, de turnover, as reclamações dos setores, até o CRC é um indicador para a gente começou a desenvolver, junto com o gerente, esses treinamentos. Não é só a enfermagem que tem problema, a limpeza também tem turnover alto. A dificuldade de contratação na limpeza também é grande. É um trabalho operacional, é um trabalho pesado. O pessoal de atendimento nos dava problema em função de como ele recebia o cliente, né? E aí a gente foi focando. E os aprendizes de estagiários também foi um programa que a gente desenvolveu com o intuito de que esse aprendiz seja nosso futuro funcionário. Só que para isso, tanto o aprendiz como o estagiário precisa desenvolver algumas habilidades, principalmente comportamentais. Porque a gente acredita que eles são muito novos, eles são imaturos, mas é uma mão de obra que a gente não pode perder.
Na enfermagem, então, foi um sucesso esse programa, que começou em 2014, em que a gente abre a oportunidade do estagiário que está cursando o técnico fazer o estágio remunerado sob nossa supervisão por 6 horas dentro do hospital. Ele não assume paciente, ele não fica na função do funcionário, ele é um apoio no setor e vai sendo treinado durante 6 meses de contrato. Após esse contrato, ele pode ou não renovar com a gente. E o aprendiz é 1 ano que ele fica, também pela contratação, pela cota de aprendizes. E a gente teve muito sucesso na efetivação dessas pessoas e a saída deles é muito pequena, porque eles já sabem se eles gostam ou não da empresa. Então, quem resolveu efetivar, porque tem uma identificação com o hospital. Esse encontro com a liderança, como eu disse para vocês, a gente acredita, ele começou em 2013. Só que o retorno dele não é a curto prazo, ele é a longo prazo. Não dá para a gente medir o quanto esse retorno aparece somente pelos indicadores, mas pelo próprio clima do hospital. E a gente, como a gente disse, a gente tentou utilizar todas as análises que a gente fazia dos problemas no hospital para trabalhar isso com os líderes. Toda quarta-feira a gente tinha um horário com eles de 2 horas, toda a liderança do hospital. E aqui a gente também criou alguns workshops. Qual é o objetivo do workshop? Trabalhar um pouco mais específico cada uma das áreas. No treinamento de liderança, você tem o hospital todo, nem sempre dá para abordar assuntos muito específicos. No workshop, a gente já abre a área e vai falar especificamente dos problemas daquela área. E a gente está fazendo esse trabalho desenvolvendo algumas competências organizacionais e solução de problemas. Bom, isso foi o trabalho de 2014, né? E a gente vai fazer agora, no mês de final de outubro, começo de novembro, uma reavaliação dos projetos e dos programas que a gente desenvolveu e tentar entender aquilo que está dando certo, que está dando resultado, que a gente vai manter para 2015 e aquilo que a gente não vai manter. Pelos indicadores que a gente trouxe, a gente acredita que principalmente no absenteísmo, a gente viu que a gente já teve um resultado ainda nesse ano da redução do nosso absenteísmo. Do turnover, você fala, Paulo, o turnover teve um aumento. Mas a gente também acredita que o turnover ele tem que ser analisado. Porque nem sempre um turnover alto é porque, sei lá, é algum problema na empresa. Muitas vezes tem uma condição nossa, por exemplo, que a gente vê. Nossa cidade, ela aumentou o hospital particular, que é a Unimed. Eles estão quase dobrando de tamanho. Então, eles pegaram muitos funcionários nossos. Eles ainda estão pegando, né? Porque são funcionários treinados, que já conhecem. A UTI nossa saiu 20% dos funcionários com essa proposta. O que eles têm de diferente? Salário? Não. Eles têm um pouco do ticket, talvez ele tenha um número de uma UTI de uma Unimed, uma UTI da Santa Casa, que a gente bate 100% de ocupação todo mês, é bem diferente. E a gente também tem esse evento mesmo de esses funcionários que entraram, que tiveram oportunidade de aprender e acabaram saindo. E uma coisa que até os gerentes colocaram para a gente quando a gente foi falar de turnover, é que eles falaram assim, vocês falam que a gente tem que avaliar as pessoas que trabalham com a gente. E a gente está mandando embora quem a gente acha que não está no perfil da Santa Casa. Então, vocês não podem nos avaliar só pelo nosso turnover alto, porque muitas vezes nós estamos fazendo nosso papel. Essa foi a fala de um gerente nosso. E é verdade. Né? Muitas vezes aquele setor que está um turnover naquele mês alto, ele demitiu algumas pessoas que realmente precisavam. E aí a gente tenta discutir realmente e mostrar para eles, é verdade, nesse caso foi essa situação. Mas a gente colocou para eles um fechamento da entrevista de desligamento, onde alguns apontavam que o principal motivo da saída era a liderança. É que hoje ficaria muito extenso a gente trazer, mas o fechamento da entrevista de desligamento e de admissão começou a mostrar isso. Isso no começo do ano já. E aí eles começaram a se preocupar. Hoje, eu falo para vocês, todas as pessoas que pedem a conta do hospital, antes de pedir, eles têm que conversar com a gente. A Cláudia, que é lá do DP, fala, ó, você vai pedir a conta? Vou. Você dá uma passadinha no desenvolvimento, conversa com as meninas, depois você vem aqui. Porque, às vezes, se há alguma coisa que dá para a gente mexer, às vezes é o horário.
Ah, eu arrumei um segundo emprego, de manhã eu não posso. Você pode estar horário? O que está acontecendo? Ligo para o gerente e vejo. Já teve casos que a gente conseguiu reverter esse desligamento da pessoa. Então, a gente está tentando monitorar o turnover bem de perto também para conseguir um resultado melhor agora até 2015, a gente acredita. Bom, é isso, gente. Não sei se vocês querem fazer alguma pergunta. Obrigada. Não, é seletista normal, processo seletivo mesmo. Isso. Vocês têm uma diferença, né? Mais alguma coisa? Obrigada, então, gente. Olha, a gente ainda não tem um plano de cargos e salários. O que a gente conseguiu desenvolver é essa pirâmide aí dentro da área da enfermagem, que você acaba tendo uma possibilidade de promoção. Inclusive, aquela parte do aproveitamento está muito ligado à promoção na área da enfermagem, onde ele começa como técnico, ele pode ser promovido a enfermeiro assistencial, a enfermeiro pleno e a supervisor. Então, é a área que a gente mais tem conseguido ainda ter uma possibilidade do crescimento do funcionário. Paula, vocês têm na programação algum tipo de programa que promova a integração dos médicos nos programas de desenvolvimento? Quer dizer, os médicos também norteando aí o trabalho de vocês? Olha, eu acho que ainda não temos. É um desafio, inclusive aquele SUS sustentável, a gente está participando, o SUS está direcionando e dando as diretrizes que eles gostariam que os hospitais cumprissem. E essa é uma das demandas que eles estão colocando para a gente. O hospital de ensino, ele é um departamento diferenciado do recursos humanos, e ele acaba trabalhando com o médico e eu com o funcionário. Então, essa integração é realmente um gap que a gente tem e que a gente gostaria muito de tentar trabalhar. Com toda a dificuldade do médico, que você imagina, colocar um médico numa... É um ser difícil de treinar, tudo que a gente faz com eles tem que ser via e-mail, né? Nem sempre presencial, mas o que a gente está tentando fazer é que quando você vai levantar, por exemplo, uma necessidade de treinamento, não custa nada perguntar para ele o que ele acha, ou de um funcionário novo, isso a gente ainda consegue, mas eu acho que ainda falta muito essa integração recursos humanos e parte médica. Só dar uma sugestão para compartilhar, nós fazemos pesquisa de clima organizacional, tem acho que uns 5 anos lá na Santa Casa, e nós sempre esquecemos do médico. Faz uns 2, literalmente esquecemos de perguntar para ele o que ele acha do hospital, do clima e tudo mais. Faz 2 anos que nós incluímos os médicos na pesquisa de clima e veio um retorno tão bom em relação às lideranças, equipamentos, e eles se sentiram importantes de, olha, eu posso opinar, eu faço parte do hospital, é claro que ele faz parte, sem ele nada começa e nada termina, né? E foi muito interessante a gente poder ter esse retorno em relação a equipamentos, estrutura, liderança, processos de trabalho no hospital, e incluir nessa ferramenta tão importante quanto a pesquisa de clima, né? Ah, é legal essa ideia. Eu acho Mas assim, literalmente a gente cobra deles e esquecemos de pôr eles no processo, só isso, né? A gente tem tanto medo de falar com eles, no sentido deles não quererem participar, que talvez a gente não planeje, né, as ações. Vocês viram que todas as nossas ações são voltadas mesmo para funcionários. Mas eu acredito que 2015 a gente tenha que fazer isso, até pelas novas diretrizes do próprio hospital, que ele tem nos cobrado essa integração dos médicos. Eu acho que a pesquisa de clima também vale a pena de pensar nisso. Eu já fui visitar a Santa Casa de Limeira, a parte do hospital de ensino, que nós somos Santa Casa de Araraquara e somos hospital de ensino também. Eu falo muito com a Lani lá. Sim. E é muito estruturada a questão do hospital de ensino, a parte de residência médica lá, da parte de vocês, tá? De parabéns mesmo. Aprendo muito com vocês em relação ao hospital de ensino. Ah, obrigada. Inclusive, a gente está agora provavelmente recebendo a faculdade de medicina, então vai ter uma reestruturação também em relação à parte do hospital de ensino, que foi autorizado para o nosso município. Certo. E talvez, acho que a grande possibilidade é que nós realmente vamos ser o campo de estágio da faculdade. Então, vai ter que ter uma mudança até pelo número de pessoas que a gente já tem hoje nos credenciamentos. Certo. Talvez a gente tenha que reduzir um pouco e abrir as portas, que eu acho que vai ser um grande desafio também para a gente no hospital de ensino. Mas obrigada. Parabéns.
Quanto à entrevista de saída, né, que você falou que lá você estava usando esse instrumento e estava também apenas fazendo por um protocolo, né? Está acontecendo isso comigo lá onde eu trabalho também, né? E eu não entendi muito bem, queria que você, né, desse uma dica até de como que você trabalha isso depois, né, com os gestores, né, com as informações que vêm na entrevista de saída. Como que você trabalha isso depois para dar continuidade nesse trabalho? Olha, a gente tem o dado quantitativo e o qualitativo. O quantitativo, a gente faz os gráficos daquilo que apareceu, por exemplo, da avaliação da liderança, uma média, mas o que eu acho que a gente tem um retorno maior é a conversa da situação com o gerente. Que aí, o que você faz? Você fala assim, olha, esse mês eu tive 3 problemas na área de tal gerente, vou ligar para ele, vou conversar com ele, vou falar o que está acontecendo. Esse foi nosso maior retorno. Porque enquanto a gente apresentava isso apenas em números, para eles, que pena, né? 3 pessoas reclamaram da minha área. Mas a gente passava a fazer com que eles nos dessem um retorno, a gente dava um prazo para que isso resolvesse, no outro mês avaliava de novo. Aí vocês registram tudo isso? Por Isso, exemplo, a gente registra todas as conversas que a gente tem com o gerente. A Ju é meu braço direito e esquerdo nisso, porque ela faz o gráfico e na frente ela coloca o retorno que o gerente deu, né? Entendi. Então, dessa situação, ele falou isso, em cada uma delas. Pode falar, Ju. É até uma dificuldade que eu tinha no começo, porque a gente fez uma fichinha e aí eu conversava com eles. Só que aí o funcionário chega pra gente e fala, não tenho queixa nenhuma, né? Só que eu fiz o quê? Eu peguei todos os setores, RH, diretoria, e pedi para ele dar uma nota de 0 a 10. E na hora da nota ele não mente. Você direcionou, então, um pouquinho a entrevista. A minha está um pouco aberta também, aí eu tenho essa dificuldade. É mais uma entrevista, uma conversa, né? Como que foi? Você tem sugestões? Você gostou, não gostou? Uhum. Então, às vezes, muitas vezes acaba não aparecendo e eu não estou sabendo... Como apresentar como até resolver, porque tem gente aquilo que chega e fala, não, eu não tenho nada para falar. E realmente, às vezes, a gente sabe que até tem, né? Tem um fundamento. A questão das notas me ajudou muito, porque bate, né, Paula? Ele fala, não tive problema nenhum. Só que você olha, ele deu 5, 4, 3, fala, peraí, mas por que você deu 3 aqui? Não é nada não, mas peraí, vamos conversar. Daí acaba estimulando a conversa. Ficar em aberto fica um pouco difícil de trabalhar depois. Isso, e até esse gráfico que ela falou, a gente fez por classificações. Então, eu fiz lá, dividir problemas com gestor, problemas de comunicação, problemas com... Aí tem como passar o modelo? Oi? Tem como passar o modelo? A gente pode enviar, depois você me passa o e-mail, a gente manda a planilha que a gente está alimentando. Ela é um pouco trabalhosa, né, Ju? Mas dá um resultado, até porque às vezes você precisa das duas coisas para um fechamento, né? E até uma exigência da liderança, quando a gente apresentou esses dados, eu apresentava ele total. Aí o líder, mas isso aí tem muita gente que foi demitido. E aí me xingou porque estava com raiva de mim, né? Aí o que eu fiz? Eu dividi o gráfico, eu pego todas as entrevistas de desligamento de quem pediu, as entrevistas de quem foi dispensado e faço gráficos separados. E a queixa do líder é a mesma, né? Aí eles entenderam melhor. Aí consegue visualizar. Você consegue visualizar melhor. Obrigada. Oi. Em relação à questão da entrevista de desligamento e o perfil que você traçou para a contratação de um profissional para te assessorar, talvez tenha algumas observações. Talvez a contratação de um psicólogo te ajudaria mais no sentido de você definir competência, habilidade e atitude que você deve ter no ingresso desse profissional. Se você definir um perfil, você consegue envolver melhor a chefia na entrevista de desligamento. Então, se você tiver definido qual é a competência, habilidade e atitude que esse profissional deve ter, ou seja, qual é a cara que ele deve ter para ser funcionário da Santa Casa, você envolve a chefia, porque a chefia vai estar avaliando essas competências, habilidades e atitudes. Então, você consegue definir e direcionar mais a sua entrevista de desligamento, ou seja, você dá um retorno em cima daquilo que está sendo pedido. Então, talvez você trabalha com competência, que é um workshop que você mostrou, que é bastante interessante, talvez o psicólogo te ajudaria mais nesse sentido, desses processos tanto de recrutamento e seleção, como desenvolvimento, talvez pudesse te apoiar mais. Não, na verdade, assim, a minha equipe é toda formada por psicólogos. A assistente social, ela só entra na parte do suporte, que nem a Ju é psicóloga, eu, a da seleção, e eu tenho mais uma no desenvolvimento.
É que não deu para mostrar, mas o trabalho do desenho das competências é com esse intuito mesmo. A gente fez um trabalho de mapear quais são as competências importantes no hospital. E essas competências têm que começar lá no processo seletivo, vir para o treinamento e vir para a entrevista de desligamento. Só que esse trabalho de competências ele é recente, então eu ainda não tenho os resultados mapeados, mas na verdade a gente pensou em traçar a competência nesse sentido mesmo. E essas competências vocês tratam com as chefias. Qual é o perfil? As chefias é que ajudam vocês a definição do perfil. A gente optou por trabalhar com competência organizacional porque existem algumas pessoas que fazem o mapeamento por cargos e outros fazem o mapeamento pela organização. Nós optamos por definir as competências organizacionais e desdobrar elas nos cargos. Então, por exemplo, no workshop da enfermagem, nós estamos trabalhando competência por competência, que foi mapeada, baseada na missão, visão, valores do hospital, para o grupo de enfermagem. Então, vou dar um exemplo. Uma das competências mapeadas foi comunicação. Nós estamos desenvolvendo com eles trabalhos, atividades, para eles primeiro entender o que é comunicação, qual o tipo de comunicação que ele precisa em todos os níveis dos cargos dele. Então, a gente está trabalhando assim, a comunicação do supervisor é tal, a comunicação do enfermeiro é tal, e a comunicação do técnico é outra. Por isso que a gente ainda não chegou nessa implementação do processo seletivo, porque nós estamos nessa etapa do workshop de divulgar as competências e fazer o gerente entender, porque a maior dificuldade da competência é a avaliação. Eu acredito. Então, vamos supor, eu vou falar para ele, você vai avaliar a comunicação do seu funcionário. Já até tentei fazer isso, por isso que eu sei que ele tem dificuldade. Comunicação 3, comunicação 4. Ele fala em comunicação como comunicação no público, que é como a pessoa se apresentou ali. E, às vezes, não é a mesma que eu estou falando. Então, o workshop vai nos levar a chegar nesse finalmente, aí eu acho, acredito. E uma outra sugestão, você disse que tem o estagiário remunerado. Isso. Já existe um programa que chama Residência em Enfermagem. Pode ser que você buscando lá na tua região, se já tem, se o Corém disponibiliza isso, a residência para enfermagem. Aí talvez você qualifique mais a tua equipe de enfermagem e tenha mais assessoria nesse sentido. Talvez eu acho que vai ser vinculado ao hospital de ensino, a residência. Por isso que eu falei que a gente tem que unir mais, porque nós estamos... O estagiário meu é só técnico, por enquanto. Nós não entramos no nível superior, porque o nível superior é administrado pelo hospital de ensino. Entendi. Geralmente eles estão não remunerados. Agora, eu acredito que seja interessante mesmo, porque o profissional enfermeiro também tem uma despreparação, né? Então, acaba que tem essa... Se você tiver uma referência, até acho interessante a gente usar. Paula, nós estamos com a Valéria online e ela gostaria de saber um pouco mais como que acontece a entrada de profissionais no hospital e também com que frequência os treinamentos introdutórios são realizados. Certo. Nós temos o processo seletivo, ele geralmente constitui as etapas básicas. A seleção nossa, como ele até perguntou, nós fazemos... Por contrato CLT, né? Então, processo básico de divulgação de vagas nos jornais, entrevista inicial, algumas dinâmicas, a gente utiliza teste psicológico, que tem essa psicóloga que trabalha com a gente, entrevista com o gestor, exame médico, e aí ele vai para a integração. A integração acontece toda semana. Então, sempre é terça e quarta, tem a entrada de funcionários. Todas as semanas. Não sei se era bem isso ou ela queria específico do processo, né? Então, realmente esse programa que a gente falou de integração é semanal e ninguém entra no hospital sem passar pela integração. Então, liberou o exame terça-feira, ele espera até a próxima turma de integração. Alguma pergunta mais? Mais alguma pergunta lá? Não? Bom, então eu gostaria de agradecer a Paula, a Juliana, a Cláudia e a Patrícia, né, que estiveram aí conosco neste período, elaborando a apresentação, né. Acho que duas coisas me chamaram bastante a atenção, foi quando a Juliana falou dos valores e você não leu os valores, me chamou bastante a atenção isso, você elencou todos os valores, eu falei, talvez pela prática, né, mas acho que creio que isso está bem incorporado, achei bem interessante. A apresentação muito boa, acho que
só faço para que a gente possa pensar um pouco aqui. Quando falamos de rotatividade, né, acho que, a despeito do que você colocou dessa nova empresa dentro do município, eu acho que nós também vivemos um outro momento, né? Nós estamos incorporando nos nossos espaços de trabalho uma nova geração com características muito específicas, né? Hoje as pessoas trocam mesmo com muita facilidade, já não temos mais aquela relação de vestir a camisa e vou morrer nesta empresa, né? Eles estão sempre buscando novas alternativas. Então, eu acho que é um momento em que nós, de RH, precisamos estar pensando em outras possibilidades para essa nova clientela que está ingressando no mercado de trabalho e que tem uma relação com o trabalho que é bastante diferente com o que as gerações anteriores tinham. Acho que esse é um fator. E acho que concordo com a Paula, acho que o turnover ele tem que ser observado com algum critério. Nós não podemos tratá-los linearmente, né? Olha, a referência é X% e se eu tiver um X% elevado, a minha instituição não tem um resultado positivo. Acho que isso tem que ser olhado com o devido cuidado mesmo. E acho que um outro indicador que vai nos ajudar a entender um pouco essa rotatividade é o índice de retenção, é o indicador de retenção, né, o que nós estamos desenvolvendo. E hoje, cada vez mais, eu estou bastante convencida de que o grande eixo de qualidade de vida é o grande estrategista, né, para a manutenção desse colaborador, né. Acho que é uma área nova, eu posso dizer que é uma área nova em grande parte das instituições de saúde, né, acho que veio muito reforçada aí pela NR32, né? Creio e enxergo essa área como uma área estratégica para a questão da manutenção e da retenção do corpo de colaboradores, né? Então, acho que agradeço às meninas pela colaboração, foi bem interessante a apresentação, né? E eu espero que nós possamos ter outras apresentações como essa. De repente, a Araraquara pode se candidatar no próximo encontro, não é? Mas temos aí um caminho a trilhar, né? E acho que é importante que vocês, de alguma forma, se sentirem confortáveis também, falem um pouco dessa dinâmica que está sendo instituída para o grupo, né? De verdade, eu particularmente tenho uma expectativa de que a gente possa trabalhar alguns indicadores aqui em conjunto. Acho que o exemplo do que elas trouxeram é a ideia do que a gente pretende fazer aqui, né, quando elas trouxeram a descrição do perfil e a gente pode olhar aquele grupo de colaboradores com 36 anos em média de idade, né, acho que essa idade ela deve diminuir ao longo de uns 5 anos, pelo menos essa projeção que algumas pesquisas estão apontando. Né, quando o tempo de permanência, né, antes era uma vantagem quando você tinha 10 anos de permanência, hoje o tempo de permanência está reduzido. Claro que houve um fator ali de mudança, mas de verdade, né, qualquer artigo que fale das novas gerações, dos problemas que a gestão de pessoas deve enfrentar nos próximos 5 anos, aponta, né, para uma média de permanência de no máximo 5 anos na empresa. Então, acho que esses dados eles nos trazem muitas possibilidades de reflexão e algumas ações que poderão ser pautadas pelo trabalho que a gente passa a desenvolver aqui. Tá? Então, eu lanço aqui o desafio para que vocês deem um feedback em relação a esses encontros, o que a gente pode fazer, quais são os indicadores que nós vamos nos comprometer a alimentar, né? Porque temos aí um próximo encontro em dezembro e acho que seria bem interessante se nós pudéssemos trazer dados, né, informações deste ano que passou. Aqui prontinha para anotar tudo. Você fez um apanhado geral inicialmente e da apresentação delas e também da reflexão do que acontece lá no Instituto. Quando a gente fala de planejamento, às vezes a gente mostra o resultado e a gente não consegue ver no resultado qual foi o processo de trabalho para chegar naquele resultado, ou o que impactou para ter aquele resultado, se positivo ou negativo. Então, eu penso que se a gente trabalhar um pouco essa questão da planilha do Excel, talvez a gente traga um detalhamento
não sei se através dos números, mas enfim, de que dificuldades pode estar havendo, tanto em relação à questão da coleta de dados, como o que pode estar impactando nesse indicador. Uma coisa que eu notei seria talvez um histórico da instituição, eu não sei se isso cabe no site ou se as pessoas podem deixar disponível em algum link, enfim, para a gente conhecer. Ela trouxe um dado importante em relação à questão do local, por que houve tantas saídas, enfim. Então, sei lá, algumas justificativas, por que do absenteísmo, ou por que do baixo número de homens leito, enfim, para a gente fazer um entendimento melhor do contexto daquele indicador. Então, se eu ver um indicador, então vou olhar lá no histórico para tentar achar ali, na história daquela instituição, por que aquele indicador está de alguma forma ou não. Aí eu penso que a gente pode criar um fórum, realmente de troca, para a gente melhorar esses indicadores e melhorar esses processos que a gente, de benchmark mesmo. Eu acho que pode ser por indicador, enfim, né? E até coloquei aqui como anotação, a gente relacionar pontos fortes e pontos fracos de cada instituição e dos processos que estão consolidados ou não. E se há um planejamento escrito mesmo. Eu penso que a gente pegar o manual e ver as boas práticas, então, um preenchimento rápido daquelas boas práticas, o que eu faço, o que eu não faço. Então, eu faço pesquisa de clima, a minha liderança é treinada ou não, como eu seleciono, eu uso competência ou não. Então, pelo menos uma passada geral pelos grupos que a gente tem no próprio CQH, que eu já acho que já é um roteiro de planejamento. Lá existe já essa consolidação já há 4 anos, e a gente vê que dá frutos e que insistindo nisso e fazendo as pessoas entenderem o que é e trabalhando a análise crítica dos indicadores tem produzido bom resultado para a gente lá. Só para ver se eu entendi claramente, depois eu vou passar para a Andréia, que vai colaborar conosco nesse aspecto. O que você está sugerindo é que nós, a partir do roteiro, lá da definição do detalhamento, nós façamos um planejamento deste grupo. É isso? Observados 3 eixos: sistema de trabalho, capacitação e qualidade de vida. Não, isso no CQH como um todo. No CQH como um todo, tá. Não só no eixo pessoas. Exatamente. Tá. Que o CQH seja um norteador de planejamento institucional. Perfeito. Onde eu possa ver todas as áreas, porque é lógico que o impacto vai ser em gestão de pessoas também. Claro. Mas que a gente possa ter esse roteiro. Né? O que eu digo é da experiência que a gente tem por usar o roteiro do CQH, e que isso produz boas análises e bons resultados nos indicadores. Tá bom. Bom, eu não faço parte exatamente desse grupo, né? Mas sou do núcleo técnico do CQH. E aí, em cima um pouco... Como que é seu nome? Da Évila. Eu vejo que essa é sempre a ansiedade dos grupos, dos NAGEs. E essa ansiedade vai chegar, esse pedaço que você coloca, vai chegar quando começar a fazer o benchmarking de processos. Porque nesse momento a gente está começando a estruturar a questão dos resultados. E aí a ideia é que cada unidade realmente faça essa análise. Porque quando a gente chegar no benchmarking de processos, a gente vai entender, essa análise crítica já foi feita, e a gente vai entender por que o resultado é X, Y, Z, e por que o resultado dela é melhor que o meu. Né? E aí, eu vejo na verdade, a gente fica, eu pelo menos sou muito ansiosa aí com essa ansiedade mesmo. Quando é que a gente vai chegar na parte boa do negócio, né? E aí, para isso, a gente precisa entender, enquanto estrutura do CQH, entregar para vocês uma condição, como é que vocês vão realmente conseguir, o que está dificultando a entrega dos dados. A gente precisa passar essa barreira, né? Tem alguma dificuldade? A dificuldade é no sistema, é uma dificuldade de estrutura, que aí a gente tem que rever enquanto CQH. A proposta de que isso a gente tem que pensar, se tem alguma dificuldade, né, para que a gente possa tentar resolver isso. E a proposta do modelo, que o modelo seja para todos, né, eu também acho perfeito, porque eu acho que o modelo, estou falando isso com essa antes da gente começar. Né, eu acho o modelo perfeito, eu acho que a gente tem que trabalhar com isso mesmo. Né, pelo custo dele, que é 0, né, a metodologia está dada, a gente está falando numa escala maior, que os melhores do mundo fazem isso, as melhores empresas, né, de classe mundial fazem isso, a gente tem que pensar nisso mesmo. Com
a gente sempre vai propor isso, com uma ressalva. O NAGE, ele é aberto, e às vezes a instituição participa do NAGE, mas não participa do programa. Mas a gente pode sempre recomendar isso quando a gente chegar no momento de benchmarking de processos. Se a nossa ideia é chegar lá, né? Vocês, esse grupo com um ano, eu dou meus parabéns, tanto para a Cida, né, em público, quanto para o grupo. Vocês conseguiram muita coisa em um ano, foram 5 reuniões, né, a gente já está chegando, é um nível que outros grupos demoraram muito mais tempo, demoram muito mais tempo para chegar nesse ponto. Então, esse grupo realmente essa equipe está de parabéns. Eu acho que, olhando um pouco a fala, e acho que, descrevendo melhor a minha ansiedade, né, é exatamente isso, porque na hora que eu entro no sistema, né, como para avaliar as informações que estão lá registradas, e eu observo que eu tenho 31 unidades que assinaram um termo de participação do Grupo NAGE, e eu só consigo extrair 7 unidades, e parcialmente, quer dizer, não são todos os indicadores, quer dizer, nós validamos aqui 17 fichas, né, e não são todas as fichas que são preenchidas, então a pergunta que eu trago para o grupo é a pergunta inicial, né, qual é a dificuldade? É o sistema? Talvez a gente precise fazer um passo atrás e trabalhar em planilhas, né, é essa pergunta que eu trago para a pessoa, para vocês, né, são 31 unidades inscritas, 7 participam, 7 preenchem, e não todos os dados, né? Então, qual é a dificuldade? Né? Porque se for da estrutura, é nossa responsabilidade. Se é a dificuldade da informação, aí talvez a gente precise fazer uma ação mais direta com a instituição. Né? Então, é essa questão que está colocada. Porque nos 6 primeiros meses era absolutamente compreensível, né? Nós estávamos ainda em processo. Mas penso que setembro, outubro, ou, sei lá, agosto, setembro, outubro, já era um processo mais amadurecido, né? Pelo menos os indicadores mais tradicionais já eram mais amadurecidos. Tá? Então, acho que essa é a pergunta. Eu sou da época da planilha Excel, e assim, eu vejo o quanto evoluiu o próprio CQH, né? Hoje a gente alimenta no próprio site. Né? Foi dado um treinamento, eu não lembro o nome daquele senhor que, numa das assembleias, falou 2 vezes, e assim, eu acho que, a minha opinião, voltar para a planilha do Excel é voltar para trás, retroceder. Eu sou uma pessoa que o Genival sabe, amiga, eu ligo muito no CQH para tirar dúvidas simples, e-mail, e eles estão super abertos a ensinar o básico do básico, quando a gente está com dúvida. E eu sinto dificuldade das pessoas alimentarem no prazo mesmo. Porque tem um campo no site que a gente consegue se comparar com o hospital do mesmo porte, no nosso caso, interior de São Paulo, mesmo número de leitos. Então, quando a gente fala de absenteísmo, eu me comparo com um hospital parecido com o meu, no link que eu entro lá. E aí a dificuldade eu me comparo com 3 só, com 4, né? Isso não é só de imaginar de pessoas. Isso eu falo muito do Dr. Giovanni, que é do núcleo técnico, o pessoal aqui. Gente, as pessoas precisam ter o compromisso de alimentar na data certa. Porque daí a gente consegue de enfermagem, de nutrição, de todos, né, do CQH. Isso é muito bom, é muito rico você se comparar com quem é parecido com você. Eu estou bom, eu estou ruim, eu preciso melhorar. E essa questão do prazo, a gente precisa realmente ter o comprometimento, porque daí a gente consegue um número maior de, por exemplo, 31, eu consigo com 4, com 3 para esse do NAGE, né? Você acabou de falar de pessoas, né? Se a gente tiver esse compromisso de alimentar, acho que a discussão, a análise, o comparativo fica muito mais rico, né? Esse comparativo, né, para tentar trazer o maior número, nós voltamos para julho, né, e ainda assim não era um número tão significativo ainda, por isso que nós só estratificamos os de 151 a 500 leitos, né, porque o número não era representativo nas outras características. Então, acho que vale a pena mesmo, e acho que aí é o nosso papel aqui de coordenador, de lembrá-lo sobre a entrega da data, de ter uma
uma presença mais forte, né? Não no sentido de cobrança, mas no sentido de que, olha, existe dificuldade, aonde o incentivo para que isso aconteça, né? Porque a nossa pretensão é de que nós possamos, dentro do sistema, conseguir fazer a comparação do NAGE em relação aos outros NAGEs, do NAGE em relação aos selados, aos não selados, mas para isso a gente precisa de dados, né? Precisamos de informação. E o exemplo de outros hospitais, como que isso, a gente já anotou um monte de coisa, tirou um monte de ideia aqui da Santa Casa de Limeira, né? Isso é muito rico, né? Esses cases que vocês trazem para a gente tirar ideia, pegar os contatos, ligar, conversar, né? Isso é muito rico, né? Para o dia a dia dos hospitais. Você não vai me trazer mais na reunião, né? Só para contar uma coisa para vocês, né? Deixa eu ficar em pé, que eu fico de costas. Só para contar uma coisa para vocês, que a gente, o ano passado, foi procurado pela Fundação Nacional da Qualidade, nós, equipe aqui de NAGE, né, pelo núcleo técnico, o quão é importante esse processo que a gente desenvolve. Então, a gente só precisa que todo mundo realmente entregue, mas acho que em ter essa compreensão, a Fundação Nacional da Qualidade procurou a gente para entender como funciona o NAGE. E a semana passada a gente teve a finalização, né, a banca de juízes do processo do PNGS, e eu fui sênior de uma equipe e fiz a apresentação, até fiz a brincadeira durante a apresentação, falei assim, vou fazer aqui a propaganda do NAGE, né, o quanto o NAGE é importante. Por quê? A unidade em que eu visitei, que eu não vou contar para vocês qual que é, claro, ela foi muito bem em muitos processos, e uma dificuldade que tinha na questão do processo de resultados é a comparação. Né, comparar com referencial de excelência ou até mesmo comparar. Por quê? Porque é muito difícil a gente lá, com a cara e a coragem, conseguir um hospital aberto, dessa forma, com essa possibilidade aqui que a gente viu. Se fosse fora do NAGE, onde que a gente conseguiria, por exemplo, ter contato com toda essa experiência? Com dados, com números. Então, isso é a riqueza que tem no grupo, né, porque a gente constrói o que a gente vai junto. Aí depois a gente vai coletar junto, e aí a gente vai chegar no momento em que a gente vai comparar. Por que o seu resultado é melhor que o meu? Aí você vai vir e vai contar. Porque eu fiz isso. Ah, isso daí não dá para fazer, mas eu posso fazer algo parecido. Ah, você já tem feita, pronta a de desligamento, a de admissão? Poxa, passa para mim, porque aí eu não preciso inventar a roda, eu só preciso adequar, porque aí tem um momento de adequação, porque a sua realidade é diferente da minha, eu estou numa outra região, mas o quanto é importante, e assim, nas avaliações que a gente faz por aí, né, a gente anda um pouco aí fazendo avaliação mesmo, a dificuldade sempre é essa, comparação. E aí eu me comparo, quando eu não me comparo, de repente eu faço muito e acho que não estou fazendo muito. E aí eu tenho que dar foco para outro lugar, que outro lugar eu acho que está bom e não está bom. É importantíssimo na questão do modelo de excelência a gente se comparar, até para o norte. Aí 3 comparações, né? Eu me comparando comigo mesmo, né? E eu comparando aquilo que é relevante, que está no meu estratégico no operacional, e aquilo que é com outra pessoa, né, com outra instituição, similar ou não, ou com outro serviço, que seja. E aí a gente precisa, o que eu acho, nós aqui da saúde, a gente precisa aproveitar esse espaço que a gente tem e trabalhar ele melhor, porque é a dificuldade do outro, né, que a gente vê por aí, até empresas que estão concorrendo ao Prêmio Nacional da Qualidade têm essa dificuldade. Eu acho que não só utilizando o mesmo critério de coleta, como, por exemplo, o mesmo exemplo, né? Como ela trouxe a referência ali da entrevista de desligamento. Por que não? Né? Porque nós não podemos instituir essa mesma prática nos hospitais a partir de um padrão definido aqui pelo grupo, né? Apoiado aí pelo pessoal de Limeira, e aí nós saberemos com certeza de que nós utilizamos a mesma ferramenta de coleta de dados e que essa coleta foi feita na mesma referência, e aí sim a comparação fica cada vez mais próxima da realidade. Eu acho que esse grupo serve não só para troca de indicadores, como para troca de experiência e instituição de padrões, né, protocolos que podem sair deste grupo aqui. Vejo muita riqueza nesse contato, né, e por isso todo cuidado sempre, né, eu sempre falo que eu trago esse grupo com muito carinho, sempre cuidado sempre para a manutenção e a permanência, porque é um espaço muito rico para quem cuida da área de gestão de pessoas. Eu posso só dizer uma coisa que, assim, eu acho que o NAGE contribuiu com a gente muito nessa visão de olhar
de uma maneira um pouco diferente. Por exemplo, a minha área de treinamento. A gente às vezes vê indicador, eu sempre achei que a gente era muito pobre de indicador no nosso hospital. Nossa, só tem isso, só tem absenteísmo. Aí até que eu comecei a falar, mas o que eu estou fazendo com absenteísmo? Que eu tenho desde não sei quantos anos atrás. E eu nunca trabalhei, eu estou querendo ter muito mais indicadores, né? A gente quer criar muita coisa. E eu não estou fazendo nada com os que eu tenho. Por isso a gente começou pelos mais simples, mas tem tanta coisa ainda para fazer só em cima desses mais simples, que vale a pena. E uma ideia também, linkando com a apresentação que você fez do benchmarking, a gente foi para outras empresas, que não eram hospitais. A gente visitou empresas lá do interior, mas que são... visitamos até uma empresa que ganhou o prêmio de melhores estagiários da automotiva, não tem nada a ver, mas eles dão ideia. Essa ideia da competência, até que eu expliquei para ela, eu consegui com uma pessoa que eu conheci num curso que eu fiz, esse trabalho que ele desenvolveu em um resort. Mas a ideia foi muito boa. O trabalho de competências, sempre para mim, eu achei um saco trabalhar com competência. Desculpa a palavra, mas eu como psicóloga falava, é muito complexo, são muitos cargos, a minha empresa é muito grande. E ele me deu uma visão diferente, que daria para trabalhar e que eu conseguiria ver um resultado e até uma forma de avaliar essas competências. Então, acho que vale a pena, além da troca, a gente pensar que, às vezes, o que eu tenho, ele é muito precioso, né? Às vezes eu estou buscando coisa que... eu sempre subestimei isso. Bom dia. Pensando em benchmarking e também nos indicadores, nós somos do Hospital de Piracicaba, né, dos fornecedores vizinhos. Nós estamos buscando a avaliação de desempenho e cargos e salários para o aprimoramento, né? Porém, o benchmarking lá no interior, nessa área, é muito difícil, são poucos hospitais que têm. Então, eu gostaria de sugerir se poderia ser trabalhado esse tema e o quanto isso agrega valor, né, para a empresa e o quanto impacta nos indicadores, no sentido de reter talentos e na entrevista de desligamento, né, ele saber por que ele está sendo desligado, que a competência ele não atingiu. Então, para nosso hospital lá, para o nosso, seria muito interessante, se possível. Acharás. Na verdade, eu queria compartilhar com vocês, eu venho da indústria, né, há pouco tempo que eu estou aqui na Santa Casa de Araraquara, então eu tenho uma vivência de 15 anos de RH, de desenvolvimento organizacional dentro da indústria. E a prática do benchmarking, ela só faz as pessoas, as empresas, crescerem. Então, a troca, a gente entende que enquanto eu troco, eu também cresço, né? E não guardar aquilo que eu faço de bom. E é por isso que a gente tem as melhores empresas para se trabalhar, as melhores empresas para se estagiar. E é esse manual, digamos assim, que pode nos dar um norte para o planejamento estratégico do desenvolvimento organizacional. E enxergar o hospital como empresa, né, como sistema organizacional. Então, porque assim, na verdade eu só estou tentando traduzir a minha vivência da indústria para o cenário hospitalar, claro, com algumas das questões muito íntimas, né, da rotina do pessoal da saúde, mas as dificuldades acabam sendo as mesmas. Quando a gente fala de impacto das gerações, lá na indústria também, a gente está estudando, e juntamente com o Senai e outras instituições de formação de mão de obra, a gente está lidando com a geração miojo, eles querem as coisas para 3 minutos. Né? E aí, onde é que eu vou trabalhar essas questões de competência? É no desenvolvimento organizacional. É sim no estudo das competências, nas questões comportamentais, daquilo que a minha empresa, o meu hospital, espera desse funcionário. Então, eu gosto muito da ideia dos programas de estágio. Então, onde eu trabalhava, o programa que eu desenvolvia, ganhamos melhores empresas para se estagiar. Gosto muito da ideia do investimento em aprendizes, mas é claro que é um trabalho muito delicado, é claro que a gente vai ter que trabalhar as questões comportamentais. Talvez questões tão internas que na família não conseguiu se trabalhar, e é lá na empresa que a gente vai falar.
Então, para esses jovens, a gente vai falar de comportamento, sim, de boné, de chiclete. É isso. Olha, gente, são coisas tão básicas que uma mãe poderia falar e nós na empresa aqui falamos. Né? É uma coisa muito básica. Nos estagiários também, uma ansiedade muito grande, eles acham que estão no 4º, 5º ano, eles já são os profissionais top. Peraí, vamos puxa para o corpo. Então, isso sim é que vai nos dando a estrutura, né? Claro, eu tenho uma expectativa para eu oferecer para esse estudante aquilo que de fato eu acredito que seja ideal e tento colher os meus resultados daqui 2 anos, dentro de um contrato de estágio ou de aprendiz e tudo mais. Então, assim, eu vim conhecer na expectativa, de fato, que a Lívia compartilhou comigo, desse grupo, porque eu acho muito importante. Né? Quero, daqui a um tempo, estar traduzindo essa vivência em Santa Casa Araraquara aqui, como a Paula, porque eu acredito nisso, eu acredito que é na troca que a gente cresce. Só complementando um pouquinho o que você falou dos jovens, né, que vamos colocar assim, o desafio agora que a gente tem. Eu trabalho um pouco com o desenvolvimento deles lá no hospital, tanto os estagiários quanto dos jovens aprendizes. E do benchmark que a gente fez na empresa, eu também vi de empresa automotiva antes, totalmente diferente da realidade de saúde. E eu vejo que por a gente trabalhar mais com parte humana, né, porque a indústria é mais técnico, né, eles já têm uma visão mais ou menos do que eles têm que estudar. Né? Agora vamos para o hospital, que eu tenho que ser humano, né? Que eu vou trabalhar muito mais o comportamento e a minha postura. Eu vejo que falta muito modelo. Aí você fala da família, né? E a gente, às vezes, por trabalhar com eles, até o líder, você acaba virando um modelo, né? Uma referência para eles. E eu vejo que não só os jovens, né? Até a gente mais adulta, às vezes, não tem modelo na vida, né? A chegar a um ponto de falar para alguém, você precisa escovar os dentes depois do almoço, né? Pentear o cabelo. Mas eu vejo que é uma atuação nossa. Tipo, a escola está saindo e está vindo para as empresas essa responsabilidade de educação básica mesmo. Mas toda a diferença. Na empresa que a gente visitou anterior, multinacional, o presidente da empresa participa dos treinamentos com os estagiários. Né? E isso causa um impacto gigantesco. Né? Vai ter uma ideia que a gente copiou para o treinamento do mês que vem, a gente convidou o nosso diretor de RH para ir lá vê-los. Né? Eles estão todos empolgados. Né? Então, acho que é um caminho. Mas também enxergamos isso pelo benchmark, né? Mais alguma contribuição? Genival, quer colocar alguma coisa? O Hospital de Limeira, no grupo de INAGE de enfermagem, apresentou um dado interessante. Naquela apresentação, eles mudaram uma história da organização com relação à queda de leito, erros de enfermagem. Isso era visto como uma prática comum da advertência, suspensão e até justa causa. Então, eles tiveram que rever essa postura da organização para poder implementar novos processos de trabalho. Isso eu achei muito importante. A empresa, né, uma empresa centenária, né, mudar a sua postura para melhorar, para organizar a empresa. Então, isso foi um dado muito importante que eu vi em vocês. Acho que vocês estão no caminho certo. Então vamos se ninguém tiver mais nenhuma contribuição, acho que a reunião de hoje foi bastante rica, pelo menos eu saio daqui com muitas encomendas, muitas ideias, né? Mas só para que a gente possa alinhar aqui e finalizando o nosso encontro, eu acho que está anotado aqui a questão da descrição de cargo, eu acho que esse é o primeiro passo para você fazer uma boa avaliação de desempenho, né? Então, no momento oportuno, nós traremos este fórum para dentro do grupo de INAGE como um conteúdo de base,
Se é isso que eu entendi, né, um conteúdo de base para que a gente possa discutir, eventualmente traçar, olhar para os nossos indicadores e ver se eles respondem a esta demanda. Não sei se é isso que você queria que trouxesse. Penso que, em termos do preenchimento dos dados, né, entendo que voltar para a planilha Excel seria, de fato, um retrocesso. Acho que nós temos que melhorar o sistema, né, e quando eu falo melhorar o sistema, pressupõe que ele contenha todos os indicadores que nós definimos como indicadores pertencentes ao NAGE, e começa pelo perfil, porque o perfil nós conversamos, eu, Paula e Juliana conversamos, e elas fizeram essa descrição do perfil da instituição, mas isso não consta do sistema, né? Então, acho que é o nosso papel aqui, como participantes do núcleo, de fazer com que ele conste do sistema, para que todas as unidades possam fazer essa alimentação, né? Uma outra coisa é tentar estabelecer um protocolo de estímulo, né, como a nossa colega ali usou, para que todos preencham os dados no prazo correto, né? Nós definimos que o limite seria até o 15º dia, não é isso? Ou 10º dia útil do mês. Então, penso que todo dia 15, né, todos nós temos aí o compromisso de colocar no sistema os dados que são relacionados à nossa unidade, nos indicadores que nós definimos aqui como sendo importante. Às vezes eu recebo um e-mail assim, minha unidade não faz o cálculo desse indicador, ou o meu gestor não quer que eu informe este indicador. Ok, gente, né? Nenhum problema, tá? A única coisa que eu peço é que os dados sejam preenchidos, tá certo? E temos aí um próximo encontro previsto para o dia 17, né? A expectativa era de que nós pudéssemos demonstrar os indicadores do ano de 2014, talvez nós não consigamos, mas eu acho que se nós conseguirmos fazer o semestre, pelo menos o último semestre do ano de 2014, vai ser bem interessante. Aí conto um pouco com a colaboração de vocês que estão aqui e as pessoas que estão online também, que eu sei que temos 2 unidades que fizeram contato direto e que estão online. Então, esse é o nosso trabalho. Nós ainda temos um e-mail, né? Então, às vezes, nós demoramos para dar uma resposta, mas ele está ativo lá. Nós tivemos o desligamento de uma responsável pelo eixo, Amanda, que buscou com uma nova oportunidade, e infelizmente teve que sair do grupo, né, mas ela indicou as pessoas que continuarão conosco aqui, né? Então, faço um agradecimento aqui em público para a Amanda, porque de fato, ela fez uma diferença aqui no nosso trabalho. E a expectativa é que apresentem ideias para os nossos próximos encontros, né? Nós temos já uma agenda definida para 2015, tentando atender esse pedido de que possam ser 2 NAGEs no mesmo dia, né? Então a agenda já está definida e que no dia 17 de dezembro, que é o nosso próximo encontro, a gente já traz toda a programação do ano e, eventualmente, um planejamento de como serão os nossos encontros, que tipo de instituição será apresentada como case, e é claro que se a unidade tiver interesse de participar, pode se candidatar e será recebido, e a experiência será muito bem-vinda, como foi a experiência de Santa Casa de Limeira, tá certo? Então, se nós não tivermos nenhuma observação, eu agradeço mais uma vez a presença de todos vocês, pedindo ali que o Genival precisa passar uma informação, e espero revê-los no dia 17, e farei contato, sim, no dia 15 de outubro, no dia 15 de novembro, ou melhor, no dia 14, e no dia 12 de dezembro, para que vocês lembrem a importância da informação e do cadastro, tá bom? E para quem não pegou a lembrancinha de 1 ano de NAGE, está ali perto do café. Olha que maravilha, 18 pessoas online conosco. Então, realmente, esse grupo ele sempre tem uma participação bem interessante. Agradeço os 18 internautas que estão conosco aí, e nós faremos a ata da reunião e vou disponibilizar para todo mundo. Tá bom? Muito obrigado, gente.